Olá, pessoas! Hoje vamos falar sobre teorias econômicas que volta e meia aparecem nas redes sociais. Eu acabei de ver um vídeo sobre isso no TikTok. E não é sobre criptomoedas ou ações da bolsa. Estamos falando de batom, pizza congelada, comprimento de saia e labubus. Algum tempo atrás estavam usando a hashtag Recession Indicator. Pessoas apontando para tudo. O retorno das calças de cintura baixa dos anos 2000, o aumento nas vendas de pizza congelada, até labubus. A lógica? Todos seriam sinais de que uma recessão econômica estaria chegando. Mas tem fundamento isto? Existe alguma base científica para dizer que o comprimento da saia de alguém ou a marca de batom que você compra podem prever uma crise econômica? A resposta é complicada. Porque, acredite ou não, economistas levam algumas dessas teorias a sério há quase 100 anos. Hoje vamos explorar a história desses indicadores culturais de recessão, desde as saias dos anos 1920 até os labubus. Vamos entender por que essas teorias surgem, quais parecem funcionar, quais falham miseravelmente e o que isso tudo realmente revela sobre como processamos ansiedade econômica coletiva. Antes de começar, aquele lembrete de sempre: apoie o Vira Casacas. Entre no apoia.se/viracasacas ou na Aurelo CC, ou mande um pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com e apoie com apenas R$5 por mês. Nesse caso eu não preciso de índice algum, não vai prejudicar o seu orçamento e nos ajuda bastante. Agora sim, vamos começar com a mais antiga dessas teorias: o índice das saias, ou Hemline Index em inglês. A história que todo mundo conta é assim. Em 1926, um economista chamado George Taylor teria observado uma correlação fascinante. Ele notou que quando a economia estava em alta, as saias das mulheres ficavam mais curtas, e quando a economia despencava, o comprimento das saias aumentava. O índice das saias teria nascido dessa observação. Mas aqui já vai o primeiro plot twist. Essa história toda está errada. George Taylor nunca propôs essa teoria. A tese de Taylor de 1929 identificou o comprimento das saias como um fator que levou ao crescimento explosivo na indústria de meias durante os anos 1920, mas não propôs uma teoria sobre saias. Então a origem real do índice das saias é desconhecida, mas isso não impediu que a teoria se espalhasse. Ainda assim, a lenda pegou. E tem exemplos históricos que parecem confirmar o padrão. Pense nos anos 1920, a era do jazz e da prosperidade econômica nos Estados Unidos. Foi quando surgiram as flappers, aquelas garotas rebeldes que dançavam Charleston com vestidos que chegavam só até o joelho, um escândalo para os padrões da época. As saias estavam curtas, a economia estava bombando. Aí veio o crash de 1929. A Grande Depressão dos anos 30 trouxe desemprego massivo, fome, desespero. E as saias aumentaram. Os vestidos longos e conservadores voltaram com força total. Avançamos algumas décadas. Os anos de 1960 foram marcados por crescimento econômico contínuo nos Estados Unidos e na Europa. E foi justamente nessa época que a mini saia fez sua entrada no mundo da moda. A economia subia, a saia subiu. Então chegou 1973. O embargo de petróleo dos países árabes, a crise energética, a inflação galopante. E adivinha o que voltou à moda? A maxi saia. Aqueles vestidos longos, hippies que iam até o tornozelo. As ações despencaram, as saias alongaram. Parece convincente, não? Só que tem um problema enorme. Correlação não é causalidade. Em 2010, 2 economistas decidiram realmente testar essa teoria. Eles fizeram uma análise quantitativa de dados mensais de comprimento de saias de 1921 a 2009 e descobriram algo surpreendente. A correlação existe sim, mas está invertida. As mudanças na economia acontecem primeiro e só então as saias mudam, com um atraso de cerca de 3 ou 4 anos. Ou seja, as saias não prevêem nada. Elas simplesmente refletem, com anos de atraso, o que já aconteceu na economia. E tem mais. A teoria sempre foi problemática. Como apontam os críticos,
há vários problemas fundamentais com o índice das saias. Primeiro, ele ignora fatores sociais e culturais. Nos anos 1940, por exemplo, as saias ficaram mais curtas. Não porque a economia estava melhorando durante a Segunda Guerra Mundial, mas porque havia racionamento de tecidos e as mulheres estavam entrando no mercado de trabalho. Roupas práticas eram necessidade, não um reflexo de otimismo econômico. Segundo, nos anos 1970, a teoria simplesmente desabou. Durante a recessão econômica e a instabilidade política dessa década, mini, midi e maxi saias coexistiram simultaneamente na moda. Não havia uma tendência única para correlacionar com a economia. Havia de tudo ao mesmo tempo. E terceiro, o mundo mudou. A ascensão do fast fashion, a globalização da indústria da moda, a diversidade de estilos disponíveis, tudo isso tornou impossível falar de qual a saia da temporada. Hoje você pode ir a qualquer loja e encontrar saias de todos os tipos. Qual delas reflete a economia? O índice das saias pode ser uma lente interessante para examinar a relação entre moda e sociedade, mas como indicador econômico, não passa no teste. Mas enquanto o índice das saias tropeçava em suas próprias inconsistências, outro indicador cultural estava ganhando força: o efeito batom. A história oficial começa em 2001, mas o fenômeno é mais antigo. Durante a Grande Depressão dos anos 1930, enquanto a produção industrial dos Estados Unidos despencava, algo surpreendente aconteceu. As vendas de cosméticos aumentaram. Entre 29 e 33, no pior momento da crise econômica, houve um aumento de 25% nas compras de produtos de beleza. Mas foi só décadas depois que alguém deu um nome para esse fenômeno. Leonard Lauder, presidente da Estée Lauder Companies, a gigante que fabrica as linhas Estée Lauder, Clinique e MAC, estava observando suas vendas no outono de 2001. O mundo ainda estava em choque com os ataques terroristas de 11 de setembro, a economia dos Estados Unidos estava cambaleando, todo mundo esperava que as vendas de luxo despencassem. Só que o oposto aconteceu. As vendas de batom da Estée Lauder subiram 11% no último trimestre de 2001. Lauder ficou intrigado. Ele começou a investigar e percebeu o padrão. O mesmo havia acontecido durante a recessão de 1990 e, como já mencionamos, durante a Grande Depressão. Em 2008, Lauder formalizou sua observação e o termo efeito batom entrou para o vocabulário econômico. A teoria é elegante. Quando as pessoas não podem pagar por grandes indulgências, um vestido de grife, férias caras, um carro, uma casa, elas ainda querem se presentear com algo. E batom é perfeito. Custava nos Estados Unidos entre 20 a 30 dólares, você pode usar em público e dá aquela sensação de luxo sem destruir o orçamento. É o que os economistas chamam de indulgência acessível. Na verdade, o conceito original nem veio de Lauder. Foi a economista e socióloga Juliet Schor que primeiro descreveu esse comportamento em seu livro The Overspent American. Schor falava sobre como consumidores compravam batons mais caros e prestigiosos que seriam usados em público, comparados com marcas menos prestigiosas usados na privacidade do banheiro. Lauder acreditava que vendas mais altas de batom indicavam falta de disposição para comprar vestidos. A lógica é simples. Certa parcela dos consumidores ainda vai comprar bens de luxo, mesmo durante uma economia ruim. Quando a confiança do consumidor na economia está diminuindo, os consumidores vão comprar bens que tenham menos impacto em seus fundos disponíveis. Fora do mercado de cosméticos, consumidores poderiam ser tentados a comprar outras mercadorias, como cervejas caras ou aparelhos eletrônicos menores e menos caros. Parecia fazer sentido. Por um tempo, o efeito batom foi levado a sério como indicador informal da confiança do consumidor. Mas aí chegou 2008 e a maior crise econômica desde a depressão. Bancos quebrando, desemprego disparando, mercado imobiliário em colapso. Se o efeito batom fosse real, era agora que ele deveria aparecer com toda a força. Só que não apareceu. As vendas de batom caíram junto com o resto da economia.
A teoria tinha falhado de modo espetacular. Mas tinha mais. Em 2020 veio a pandemia da Covid-19. Outra crise econômica em massa. Seria a hora do efeito batom se redimir. Só que as vendas de batom despencaram de novo. A razão era óbvia. Todo mundo estava usando máscara. Para que comprar batom se metade do seu rosto está coberto o dia inteiro? O CEO da Estée Lauder teve que admitir em 2020 que o índice do batom tinha sido substituído. Ele chamou agora de índice da hidratação, porque as pessoas estavam comprando hidratantes em vez de batom. E surgiram novos candidatos para substituir o batom. O efeito esmalte de unha apareceu com força. As vendas de esmalte nos Estados Unidos subiram 218% em 2020 durante o período de lockdown. No Reino Unido houve crescimento de 2 dígitos nas vendas online de esmalte. Também apareceu o efeito rímel. Quando você está constantemente usando uma máscara, a frase "sorria com os olhos" ganha ainda mais significado e as vendas de rímel dispararam. O problema fundamental do efeito batom é o mesmo do índice das saias: confundir correlação com causalidade e ignorar fatores externos. O aumento nas vendas de cosméticos em 2001 foi posteriormente atribuído ao aumento do interesse em marcas de cosméticos criadas por celebridades, não à economia. Como resume o economista, o efeito batom é apenas um exemplo do efeito substituição, quando a demanda por um produto muda porque seu preço muda em comparação com outros produtos. O efeito batom pode não prever recessões, mas nos ensina algo sobre a psicologia do consumidor. Em tempos difíceis, as pessoas procuram pequenos confortos. O produto específico pode mudar, mas o impulso permanece. Bom, se batom e esmalte falharam como indicadores, que tal algo mais corriqueiro? Que tal pizza congelada? Se batom parecia estranho como indicador econômico, bom, pode ir se preparando, porque agora vamos falar de pizza congelada e cuecas. Sim, cuecas. Mas vamos começar pela pizza. Nos últimos anos, as vendas de pizza congelada têm disparado. Os números são impressionantes. As vendas saltaram de 5,6 bilhões de dólares em 2019 para quase 6,6 bilhões em 2020. E mais, em 2024, as vendas nos Estados Unidos atingiram quase 7 bilhões de dólares, contribuindo para um mercado global de 18,5 bilhões. Isso não é uma novidade. Historicamente, as vendas de pizza e alimentos congelados em geral tendem a disparar pouco antes de períodos de crise econômica. Em 2009, no meio da recessão, as vendas de alimentos congelados cresceram 3,1%. A lógica, novamente, é muito simples. Pizza congelada é conveniente e, mais importante, é uma opção muito mais econômica para uma refeição em família. Quando as pessoas estão se sentindo pressionadas, seja economicamente ou existencialmente, elas recorrem à seção de congelados do supermercado. Nos últimos anos, as pessoas têm optado por comprar uma parcela maior de suas refeições no supermercado do que em restaurantes, e pizza congelada não é exceção. Mas aqui está a parte interessante. Não são as marcas genéricas ou mais baratas que crescem, são as marcas premium. Durante períodos de incerteza econômica, é comum que consumidores mudem de delivery para pizza congelada como medida de economia, e isso sugere que consumidores conscientes do orçamento podem estar ajustando seus hábitos de alimentação. Mas eles não querem pizza de qualidade inferior. Enquanto as vendas de pizza congelada aumentam à medida que a confiança econômica dos consumidores cai, não mudamos para comprar produtos muito baratos. Em vez disso, marcas premium de pizza congelada ganham maior crescimento de vendas durante esses períodos. Os consumidores podem pular uma noite de pizza na pizzaria local, mas são menos dispostos a optar por pizza barata tirada do freezer. Como indicador de recessão, pizza congelada funciona melhor que batom ou saias, mas ainda assim não é perfeito. As vendas podem ser influenciadas por outros fatores: mudanças nos hábitos de trabalho remoto, evolução nas preferências alimentares,
campanhas de marketing bem-sucedidas. E o crescimento contínuo desde 2020 torna muito difícil separar efeitos da pandemia de sinais de recessão. Mas se pizza congelada parece um indicador estranho, espere até conhecer o favorito do ex-presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos. Alan Greenspan presidiu o Banco Central dos Estados Unidos de 1987 a 2006. Durante esse tempo, ele supervisionou a resposta à quebra do mercado de ações de 87, a bolha das .com e os estágios iniciais da bolha imobiliária. Greenspan era conhecido por sua atenção aos detalhes e sua habilidade de analisar vários indicadores econômicos para desenvolver uma compreensão abrangente da saúde geral da economia. E um de seus indicadores favoritos era venda de cuecas. O índice de cuecas é um índice econômico que supostamente pode detectar os começos de uma recuperação ou de uma crise econômica. A premissa é que cuecas são uma necessidade em tempos econômicos normais e as vendas permanecem estáveis. Durante uma crise severa, a demanda por esses bens muda. A lógica de Greenspan também é elegante. Ele certa vez disse a um jornalista: a peça de roupa que é mais privada são as cuecas, porque ninguém as vê exceto pessoas no vestiário. E quem se importa? As vendas são geralmente estáveis. Então, naquelas poucas ocasiões que caem, isso significa que os homens estão tão pressionados que estão decidindo não substituir suas cuecas. Bom, pense nisso. Cuecas são invisíveis. Ninguém sabe se você está usando a mesma cueca furada há 3 anos. Não é como uma camisa rasgada ou sapatos gastos que as pessoas podem ver. Então, quando o dinheiro aperta, cuecas são uma das primeiras coisas que homens param de comprar. Afinal, quem vai notar? E o índice de cuecas realmente parecia funcionar. As vendas de cuecas dos Estados Unidos caíram significativamente de 2007 a 2009, mas ganharam força novamente em 2010, quando a economia se recuperou. O índice ganhou proeminência nos anos 1970 e 1980, quando economistas e analistas começaram a reconhecer seu valor potencial como indicador econômico. Mas aí veio 2020. A pandemia, o lockdown e algo inesperado aconteceu. As vendas de cuecas aumentaram. Por quê? Porque todo mundo estava trabalhando de casa. O conforto se tornou uma prioridade. A recessão da Covid mudou a maneira como olhamos para nossos indicadores econômicos especiais. Tanto pizza congelada quanto cuecas nos ensinam algo importante. Indicadores econômicos culturais podem funcionar até que parem de funcionar. Mudanças estruturais na sociedade, como o trabalho remoto em massa, por exemplo, podem quebrar padrões que pareciam sólidos por décadas. E isso nos leva aos labubus. Labubu é um boneco peludo, com orelhas pontudas, olhos enormes e dentes serrilhados formando um sorriso travesso. Ele foi criado em 2015 pelo artista Cassim Lung como parte de uma série chamada The Monsters. Por alguns anos, o Labubu foi apenas um brinquedo colecionável de nicho. Mas 2024 viu a popularidade do Labubu explodir mundialmente. O catalisador foi uma celebridade. Lisa, da Blackpink, mostrou um chaveiro Labubu em seu Instagram, provocando uma tendência viral entre seus mais de 100 milhões de seguidores. Logo depois, outras estrelas como Rihanna e até Kim Kardashian, claro, foram vistas com Labubus. Isso se traduziu em negócios sérios. A receita da fabricante dobrou para quase 2 bilhões de dólares. Os números são impressionantes. A avaliação da Pop Mart atingiu 40 bilhões de dólares, superando gigantes como a Hasbro e Mattel, com vendas anuais subindo para aproximadamente 1,8 bilhão de dólares. E aqui está a conexão com tudo que discutimos. Labubu é o efeito batom perfeito para a atualidade. Os bonecos custavam entre 15 e 30 dólares nos Estados Unidos, exatamente na mesma faixa de preço de um batom de luxo. É pequeno o suficiente para não destruir o orçamento, mas luxuoso o suficiente para parecer especial. Você pode pendurar na bolsa e mostrar para todo mundo.
Como disse um analista de brinquedos, quando as pessoas se sentem negativamente sobre suas perspectivas financeiras, elas mudam seus gastos com brinquedos para produtos que acreditam ser colecionáveis. Labubus também dão a impressão de ter um valor que supera o preço real. É o efeito batom, o efeito pizza congelada e a gamificação do consumo. Tudo junto em um boneco peludo com dente pontiagudo. Mas Labubu não é o único sinal cultural dessa época. Há outro fenômeno acontecendo e ele tem tudo a ver com nostalgia. O retorno da estética dos anos 2000 que explodiu nos últimos anos. Calça de cintura baixa, veludo, tênis chunky, clipe de borboleta, tudo meio que voltou. E aqui está a conexão econômica. A volta dessa estética está correlacionada com a pandemia de Covid e a recessão econômica correspondente. Esse retorno tem sido comparado à nostalgia, um fenômeno onde a cultura muda tão rapidamente que gerações mais novas sentem falta de coisas do passado recente. A mudança rápida nos anos 2000 veio dos ataques de 11 de setembro, da guerra ao terror e dos rápidos avanços tecnológicos da época, como o iPod e o iPhone. Para a geração Z, que não experimentou a era original, a popularidade atual lhes deu a oportunidade de fazer isso. E eles podem reimaginar estilos clássicos para caber em seu guarda-roupa, incorporando peças ou tendências específicas que os atraiam. Um artigo sobre moda explica: a ressurgência da moda dos anos 2000 é impulsionada por uma mistura de nostalgia, sustentabilidade e a influência das redes sociais. As pessoas são atraídas pela mistura única de otimismo futurista e os estilos icônicos do início dos anos 2000. Mas há uma dimensão mais profunda. A geração Z abraça a moda dos anos 2000, representando nostalgia por uma era pré-recessão, pré-redes sociais que parece, à distância, mais despreocupada e otimista do que o mundo de hoje. Esse anseio coletivo por um passado imaginado pode ser tão poderoso quanto a nostalgia pessoal. Em tempos incertos, às vezes tudo o que você precisa é de um pouco de glitter e talvez algumas calças de cintura baixa para se sentir mais otimista novamente. E não é só a moda. A música dos anos 2000 fez uma volta. Bandas de nu metal como Limp Bizkit, Korn e Slipknot fizeram turnês enormes recentemente. O Linkin Park se reformou com uma nova vocalista. Até Hilary Duff fez música nova. Tudo isso enquanto a ansiedade sobre uma possível recessão domina as conversas. Então o que todos esses indicadores realmente nos dizem? Que há uma recessão chegando? Não necessariamente. Como vimos com batom, saias e cuecas, esses indicadores culturais são mais sobre como nos sentimos do que sobre para onde a economia está indo. Os indicadores não tradicionais de recessão não são inúteis. Eles fornecem insights valiosos sobre como as pessoas estão se sentindo sobre a economia e podem, às vezes, estar certos sobre algo. As saias mais curtas podem dizer algo sobre os tempos, mas não são um substituto para análise macroeconômica sólida. Mas talvez o próprio fenômeno seja revelador. Quando milhões de pessoas estão procurando desesperadamente por sinais de crise em tendências de moda e produto de consumo, isso diz algo sobre a ansiedade econômica coletiva. O interesse público em memes de recessão parece funcionar como um mecanismo de enfrentamento em tempos de estresse, um fenômeno que provavelmente persistirá enquanto a incerteza econômica permanecer alta. Então, depois de toda essa jornada, o que realmente aprendemos? A verdade é essa: nenhum desses indicadores culturais funciona de verdade como previsão econômica. E o problema fundamental é sempre o mesmo: confundir correlação com causalidade. Só porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo, não significa que uma causa a outra. Às vezes saias ficam mais curtas quando a economia está boa, às vezes não, às vezes as vendas de batom sobem durante a recessão, às vezes caem. O padrão não é confiável o suficiente para ser chamado de indicador. E tem um outro problema grande: o viés de confirmação. Prestamos atenção nos momentos em que o padrão parece funcionar e ignoramos todos os momentos em que ele falha. Além disso, como a gente já viu, fatores sociais mudam tudo. Então, se esses indicadores não funcionam,
Por que continuamos falando sobre eles? Porque eles revelam algo mais interessante do que as previsões econômicas. Eles revelam essa tal ansiedade coletiva. Eles revelam como a gente processa a incerteza e eles mostram nossa necessidade psicológica de encontrar padrões e sentir que temos algum tipo de controle sobre o caos. O efeito Batum, por exemplo, ele não prevê recessões, mas ele nos ensina sobre o efeito substituição e economia comportamental, como consumidores trocam produtos caros por alternativas mais baratas que ainda oferecem satisfação psicológica. O que torna esses indicadores econômicos intrigantes é que eles capturam como as pessoas se sentem, não apenas o que as pessoas fazem. Quando as pessoas começam a procurar esses padrões em todo lugar, quando cada produto que compramos se torna um presságio, quando precisamos transformar nosso batom e nossas cuecas em termômetros econômicos, isso nos diz que estamos nervosos, que estamos inseguros, que queremos algum tipo de aviso, alguma preparação, algum controle sobre forças que são maiores do que nós. E talvez isso seja mais útil do que qualquer previsão sobre saias ou batom. Porque percepção econômica, no fim das contas, impulsiona comportamento econômico real. Se todo mundo achar que uma recessão está chegando, eles começam a cortar gastos. E quando todo mundo corta gastos, aí sim pode vir uma recessão. Mas isso não significa que devemos ignorar completamente esses fenômenos culturais. Eles nos lembram que economia não é só números e gráficos. É também psicologia, cultura e emoção coletiva. É como nos sentimos quando acordamos de manhã, o que compramos quando queremos nos sentir melhor, como expressamos esperança ou medo através de nossas escolhas. E quem sabe, talvez daqui a 20 anos não vamos lembrar do PIB ou das taxas de juros. Vamos lembrar dos labubus, das calças de cintura baixa e de como todos nós tentamos encontrar ordem no caos, um meme de recessão por vez. Espero que vocês estejam céticos. Até a próxima!